a mais um FeFlow Podcast, um podcast que recebe empreendedores de sucesso de diversas áreas. E eu sou uma privilegiada porque eu conheço pessoas que navegam desde a área da saúde, que é a minha área, né, de base, de essência, como também pessoas que são da área dos negócios, das vendas, da comunicação, pessoas da TV. Então você já viu de tudo aqui nesse podcast. A ideia é trazer essa miscelânea de pessoas que têm muito a ensinar, para que você traga realmente um outro olhar, uma outra perspectiva sobre profissões que talvez você não conheça tanto, né? E tem insights poderosos com essas histórias. E hoje eu tô recebendo uma pessoa que eu tenho a honra, né, de ter aqui no podcast. Desde o começo, quando eu decidi fazer ele, já estava na minha lista de que eu iria convidá-lo. Aí eu marquei um café com ele, foi tudo planejado, tá? Ele já me deu uma mentoria de umas 3 horas ali. Então, se eu fosse você, pegava o papel e a caneta, porque com certeza você vai ter aí umas sacadas inusitadas. Seja você da área da saúde, que é a origem também do meu convidado, que é profissional de educação física, mas que hoje eu considero ele um grande mentor, um grande gestor. Ele trabalha muito com a área de gestão na área do fitness. Ele tem uma história dentro da nossa área da educação física e do fitness muito bonita, principalmente porque ele foi um dos precursores aqui, junto com uma galera que trouxe a Les Mills para o Brasil, que para quem não conhece, você é muito jovem ou não frequentou a academia, nos anos 2000, talvez você não conheça o boom que teve de aulas de ginástica em grupo, que elas eram sistematizadas pelo programa da Body Systems, do qual eu tenho uma formação, já fui formada no Body Combat, então eu era apaixonada pelos eventos, pelos treinadores, e ele era, além, né, de fazer parte de toda a equipe que era dos bastidores, era um grande treinador. E hoje, né, eu conheço ele pessoalmente. Antes eu via ele só lá no palco, né, eu era bem novinha. Ele também, ele continua jovem, né, e que apresentação longa essa, mas é tudo para falar o quanto esse cara tem de bagagem, o quanto ele tem a ensinar. Então, prazer receber Fernando Recco. E gosto de estar com gente que eu gosto. Eu gosto muito de você, do seu trabalho. Puta, eu te admiro bastante como empreendedora, como profissional. É um prazer, vamos ver. Obrigada. Vamos ver se a nossa conversa vai ser legal aqui. Obrigada. E aí eu tive o contato com você através da MetaLife, né? Uhum. Como eu venho do Pilates, venho da Stott Pilates, a gente se conheceu em eventos lá. E num determinado momento ia ter algum projeto, e aí vocês me convidaram para fazer parte de um projeto que acabou não rolando, mas foi onde a gente acabou conversando, tomando alguns cafés, conversando lá dentro da empresa, e aí depois a gente continuou ali se vendo mais pela internet, e agora eu fui me reconectar com você justamente porque estou num momento, né, da vida do empreendedor que está se tornando empresário, um momento de transição do método MoveFlow, que, aliás, eu vi você aí curioso com as bolinhas, naquele café você ficou curioso, eu já vou te dar o presente agora. Você vai levar as bolinhas para casa do MoveFlow e vai levar ainda as fragrâncias do MoveFlow. Nossa Senhora. E a gente desperta os sentidos com as bolinhas. Aí você tem o kit de professor, que é o kit completo de professor com as 4 bolas. Então elas servem para despertar a nossa face, a nossa roupa interna, né? Que é aquela camada, para quem não sabe que está assistindo aí, que recobre todo o nosso corpo, que liga as estruturas e que ela é extremamente sensorial. Então eu vou colocar até um cheirinho pra gente. Para dar um clima aqui, deixa eu ver, porque tem 4 fragrâncias dos princípios. Eu vou colocar o da música, que é para deixar a gente mais alegre. Porque essa fragrância, ela é mais... Muito obrigado. Ó, vou tentar usar. Vou tentar fazer, ver os vídeos. Não tenho ideia como usa. Não, mas calma. Não é? Ó, não é? Já pega uma bolinha azul aí. Tá, qualquer Pega uma. Qualquer uma das azuis. Coloca aqui nas suas costas, atrás. Como o Fê é da área da saúde, eu já posso chamar de Fê, tá? Que dele a gente já tem uma... Fê com Fê, tá tudo certo. Isso aí, xará. Então, como é que você pode fazer, Fê? Você pode usar nas suas costas, por exemplo, você tá no trabalho, que eu sei que hoje você trabalha mais no computador do que com movimento, né? Uhum. Então, de repente, tem uma pausa ali, algum momento que você quer dar uma reconectada, às vezes a gente projeta muito para frente ou a gente cai muito para trás, então só de você levar a respiração para a bola por alguns minutos, e é claro que se tivesse uma música aqui ia ficar mais gostoso, que o MoveFlow usa música, né? Só de você se reconectar, levando a respiração já é um caminho, né? Mobilizar a sua coluna fazendo flexão, fazendo extensão, fazendo com que os movimentos da coluna se reintegrem, fazendo torção. Então, são algumas formas que a gente pode trabalhar em qualquer ambiente. Então, não tem desculpa para não fazer. Tem uma bolinha?
carrega ela na bolsa, deixa uma no escritório, deixa uma no carro. É isso que eu vou fazer, é isso que eu tinha imaginado. Exato. Vou deixar lá no escritório já. Outra coisa legal, que para homem é homem para mulher. Senta na bolinha, pra você perceber como que é. Senta nela de verdade. Uau. Ela parece que estoura, mas ela não estoura. Não estoura, né? Não estoura. Aí dá uma mexida ao redor dela. Você pode fazer círculos ao redor dela. Você tá de calça jeans, né? Tô. Talvez não fique super mega confortável, mas dá pra fazer. Minha calça também não é uma calça muito, muito molinha, igual de ginástica. Mas aí aqui já ajuda a deixar o quadril mais solto, né? Depois de umas horas sentada no computador. E é uma coisa que você faz pouquinho tempo, pode mudar o sentido, fazer pro outro lado. Esquisito sentar na bola ou tá de boa? Não, de boa, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Claro que com a música ia ficar mais legal. Outra coisa, né? Ia dar imagina. um clima. Imagina. Mas aí ele já me deu uma ideia, no dia que ele me deu uma mentoria, era pra ser um café, eu ganhei uma mentoria. Né, de ter lá uma coisa meio realidade virtual, né? Da pessoa tá com o fone e tal. A gente vai chegar lá, nesse lugar. Pode soltar a bolinha. E aí já dá uma sentada. Legal, mas eu vou usar mesmo, tá? Aliás, eu tô precisando, né? Porque eu treino, eu não deixo de me cuidar, de fazer atividade física, mas eu estou em dívida com qualquer coisa que seja relaxamento, alongamento, treinamento da face, qualquer coisa assim. Eu tenho feito só musculação, então estou precisando de uns complementos aí, né? Exatamente. Mas aí eu faço questão de te guiar numa prática. Legal. Faço questão de te guiar. Pode ser presencial, que eu sei que você vai preferir. Uhum. Posso ir até você, ou então você vem aqui, que aqui de repente é um outro ambiente. Vamos marcar. E aí também depois tem a plataforma online, que depois eu vou te dar o acesso para você praticar, e aí você fazer no seu tempo, que é uma plataforma que chama MoveFlow 1% todo dia. Que é uma plataforma com mini práticas para você inserir na sua rotina. Aí tem aula que é mais para respiração, tem aula que é mais para dar energia também, tem aula que é para expandir o corpo, aula que é para tonificar. Então tem várias vertentes. Depois eu quero que você conheça, até para você me dar um feedback. Aí eu ganho outra mentoria, entendeu? Aí eu ganho mais uma mentoria. Fê, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Eu vou fazer e a gente vai conversar. Eu vou te dar minhas percepções. Sim, com certeza. Obrigada, Fê. Imagina. Vai ser ótimo. Vai ser. Saber que você vai praticar e depois já vai dar aquela refinada com o olhar de quem tem tanta experiência com fitness. Eu tenho que aprender. Sim, mas você tem muito a ensinar e até eu quero usar o podcast, já que o pessoal do seu marketing anda falando que você tem que aparecer mais. Pois é, estamos puxando a orelha. Então, e você falar de toda essa sua bagagem que você tem aí para essa galera nova da educação física é fundamental. Tanto que eu fui buscar em você justamente isso, né? Porque a gente tá meio sem referência na área da educação física. Antigamente existia mais referências, né? De empresas, de marcas, de pessoas. Hoje me parece que não tem tantas referências, né? De pessoas que estão se consolidando e que se mantêm. Com a coisa da internet que veio, ficou tudo muito rápido, muito superficial e tem muitos gurus na internet, mas o que é realmente de verdade e o que é fake, né? E por isso que eu fui te procurar, né? Realmente num momento de decisão, né? De ser da área da educação física, mas estar virando uma pessoa mais de negócios dentro da área. Com quem que você fala e com quem que você pode se inspirar, né? Para poder saber o caminho que você vai dar. E não tem ninguém na área da educação física que faz isso. Eu acho que tem, mas eu acho que é mais difícil de encontrar hoje. Apesar da internet, sabe? Porque é difícil. São duas coisas. Primeiro porque é muita gente. Na verdade, não só tem, como tem muito, mas o desafio mesmo é esse que você falou. É entender quem é quem realmente. Você vai encontrar, se você buscar na internet, você vai encontrar alguns nomes, mas até você conhecer, saber se é de verdade, se não é, o valor disso tudo é um pouco mais complicado. Quando antigamente era tudo presencial, né? Ou por outro tipo de mídia, a coisa ficava um pouco mais fácil, ficava um pouco mais claro, eu acho. Porque presencialmente é mais difícil você se esconder. Atrás de uma edição de vídeo, de uma edição de áudio, é um pouco mais fácil, né? As pessoas que querem se mostrar mais fake ou querem mostrar uma coisa que querem parecer, mas não são, é um pouco mais fácil, né? Sim, com certeza. Teve de tudo, mas
eu acho que é difícil encontrar, mas tem alguns aí também. Tem Sim, gente sim. boa por aí, mas não Tem. é fácil encontrar, não é fácil. Mas eu digo com a bagagem que você tem uma história, né, dentro do fitness, né, da educação física, você foi mudando de categoria, mas você continua muito levantando a bandeira da saúde, o do educador físico realmente, ele ter uma visão diferente dele mesmo e de negócio, né? E conta pra gente um pouquinho de como que foi esse processo. Eu conheço a história, mas quem vai assistir aqui, eu quero justamente oportunizar que profissionais da saúde e profissionais que não são da saúde também possam conhecer você, conhecer essa história que você tem e o quanto você tem para agregar, tanto na área da educação física, da saúde, como na área dos negócios, que você foi migrando ali, né, ao longo da sua Ao jornada. longo da minha jornada, não só profissional, mas pessoal, mas a profissão moldou a minha personalidade. Tem gente que faz o contrário, né? É de acordo com a minha personalidade que eu escolho a minha profissão. E eu não, eu fui um pouco inverso. Eu não sei nem se a gente conversou aquele dia, mas eu vou te falar por que que eu entrei no meio da atividade física. Não sei Não, se eu não te contou. contei. Não? É, eu sei que quando eu conto essa história parece mentira para algumas pessoas, mas eu era o menino, até o adolescente, até o jovem, até meus 20 anos, o cara mais tímido que eu conhecia. Eu não conhecia ninguém que fosse mais tímido do que eu. Eu era Uau! tímido. E tanto que eu fui estudar eletrônica, eu fui estudar computação, eu ficava atrás do computador, porque era eu e o computador era mais fácil, entendeu? Mas mesmo durante a minha adolescência e a minha juventude, aonde que eu não era tímido? Quando eu ia fazer algum esporte. Aí eu ia jogar, esquece, era assim, eu dava o melhor de mim, eu se precisasse eu virava capitão e dava ordem e Olha só. reclamava. Então, o lugar que eu me soltava era na atividade física, no esporte. Então, eu fui treinar futebol, fui treinar atletismo, até participar de uma equipe de tênis de mesa, eu cheguei aí. É que depois o Caramba! próprio clube acabou com o grupo do tênis de mesa, porque o professor era um japonês mesmo, que treinava a gente, mas ele acabou saindo e eu saí. Então, eu me via no esporte. E no colégio, eu gostava de vôlei, treinei muito, fiquei parte da equipe do colégio, participei de campeonatos pelo que hoje a gente chama ensino médio, não é o colegial, né? Na minha época era colegial. E aí eu fui para um esporte de alta performance, treinava, tinha obrigações e participava de campeonatos. Então, quando chegou no momento de decidir a faculdade, eu prestei vestibular para computação e para educação física. Aí entrei nas duas e falei, cara, e agora? Aí eu fui para educação física. Mas mesmo assim, lá na educação física, eu era muito tímido ainda. E eu via os meus amigos, meus colegas de faculdade, cara, não tinha nada a ver com eles, sabe? Eu tinha colegas lá que, tivesse um palco para eles, tava em casa e eu fugia, né? Eu era muito tímido ainda. Aí eu sabia que precisava mudar. Falei, cara, eu preciso mudar. O que que eu faço? Eu fiz uma coisa extremamente inusitada. Eu entrei no grupo de dança da faculdade. Uau! É. Uau! Eu sabia que ia ter treino, ia ter ensaio, ia ter uma apresentação de dança no fim do ano. Eu falei, puta, eu não gosto disso. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo isso. Mas eu preciso ir. Eu entrei nesse grupo, ensaiava. No fim do ano fizemos uma apresentação para umas 300 pessoas lá no Teatro da FAU, lá na USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? E foi um processo, claro que não foi só esse dia. Mas aí eu fui me mudando, né? Me moldando. Eu fui nesse ínterim, aí eu fui chamado pelo professor Mauro Ghiseline, foi quem me levou para a ginástica aeróbica para ser estagiário na Runner, que era a primeira academia de ginástica aeróbica do país. O Mauro trouxe a ginástica aeróbica para o Brasil, né? E ele me contratou como estagiário. Eu pedi demissão 3 vezes. Eu não me via dando aula de ginástica. Eu falo, eu não vou, cara. Como é que eu vou subir nesse palco e esse monte de gente olhando para minha cara tudo ao mesmo tempo? Mas eu tinha uma coordenação motora assim excepcional, musicalidade. Eu, quando fazia como aluno as aulas, eu era um dos melhores alunos assim, em termos de performance, resistência física.
Mas eu não tinha coragem. Não tinha coragem Uau. de encarar aquelas Não dá pessoas. pra imaginar isso. E eu só dei aula Você é tímido e nesse não nível. querendo Nesse fazer, tá nível. lá na frente do palco da aula de ginástica. Mas aí chegou as férias, né? Chegaram as férias, dezembro, muitos professores saíram de férias. Eu estava como estagiário um dia lá, professor, não tinha nenhum para substituir. Uma professora faltou e falou: só tem você. Típico do Você professor precisa de ir. educação É isso, física. é típico. Mas tem que dar cara pra bater, sabe? Tem. Eu até Tem que se demorei meter. demais. E aí eu fui me metendo, e aí eu fui acostumando. E assim, a timidez a gente vai vencendo, fazendo as coisas. Como tudo. Como tudo. É como você está fazendo agora. Você está virando. Você virou empreendedora, agora você está passando a ser empresária. Não tem preparação anterior que você consiga fazer, né? Teórica, que um dia você fala, agora eu estou preparada e serei empresária. É 100% pronto. É assim, você aprende um pouco na teoria, faz na prática, aprende na prática, teoria e prática, a vida inteira é assim, né? A vida é você aprende uma coisa, põe em prática, melhora, aprende outra, põe em prática, melhora. E perder a timidez é isso também, entendeu? Fui perdendo a timidez de dar aula de ginástica, primeiro de falar com os alunos, depois eu corrigi os alunos na aula dos outros, já tinha vergonha, até me acostumei, aí depois me acostumei a dar aula, aí fui dar meu primeiro curso teórico para professor. Tem uma outra história que eu não vou contar, senão fica grande, mas aí acabei acostumando também, foi terrível. Então, depois que acostuma, já dei aula para 800 pessoas, palestra para 1.000 pessoas, etc. Acostuma, estou aqui falando Que e na demais. boa. Nossa, não Mas, imaginaria mas isso. é isso, a profissão me forçou muito a mudar o meu comportamento, minha personalidade, que era tímida Fê, demais. você não tem noção do como é importante essa sua fala, porque assim, ainda mais agora focando mais em profissional da saúde, até mesmo outras áreas, pessoas que falam assim, poxa, mas eu só consigo falar se for com uma pessoa só, né? Uhum. Ai, não, porque eu não consigo, não gosto. Ai, porque eu sou muito tímido, sou muito tímida. E até mesmo na área do movimento, agora eu vou falar um pouco do Pilates e do Move Flow, né? E a gente sempre incentiva, principalmente fisioterapeuta, você vai conseguir atingir mais pessoas se você aprender a dar uma aula em grupo, um atendimento em grupo. Sim. O fisioterapeuta pode, claro que tem algumas restrições de número, dependendo do estado, do CREFITO e tal. Mas eles, ai não, só consigo no 1 a 1. Gente, é só você treinar, é só você fazendo, não tem como. É o que você falou, é perfeito isso, porque a gente fala, não, se a pessoa é tímida, não vai conseguir. Consegue, é treinável. É, treinava. É E nesses casos treinável. específicos aí que você está falando, nesse caso específico, eu acho que a coisa de não atender um ao invés de 4 é mais. É um pouco de timidez, mas é uma timidez meio camuflada, eu acho. É o medo de errar. A gente tem medo de se expor, de errar e falar, cara, e se eu não tenho a mesma habilidade com 4 ainda e vou fazer. Alguém não vai gostar tanto quanto se os 4 fossem individuais, eles gostariam muito mais. E é verdade, mas e daí? Assim, não vai saber fazer mesmo. A primeira vez não vai. Tem No que seu fazer. caso, não era, então, o medo de errar? Essa timidez? Ou Também é? era, também era. Eu acho que era uma mistura das duas coisas. Acho que era um pouco de tudo. Esse medo de errar, eu sinto que ele me acompanha hoje. Ainda tem um pouco disso. Talvez esse meu medo, essa minha rejeição pela rede social até hoje, sabe? Então, que nem você falou, né? Você me elogiou um monte aí. Queira ou não, eu tenho uma trajetória de sucesso no fitness, né? Mas na rede social, não tenho. Então, eu estou fazendo uma coisa nova. Apesar de que eu vou falar, né? Se eu for me expor, eu vou falar de uma coisa que eu domino, que eu sei, mas eu vou fazer uma coisa que eu não sei, que é me expor e gravar e postar e um monte de coisa, entendeu? Então, eu fico um pouco travado nisso. Talvez seja um pouco do medo de errar. É assim, não é? Então, não sei. Não sei me analisar sozinho. Talvez eu precise de um terapeuta para fazer essa Não, análise. mas é super natural, né? E como você mesmo fala, e sempre escutei isso de você, eu gosto desse 1 a 1, eu gosto o mesmo agora, não mais 1 a 1, pode ser eu e mais um monte de gente, né? Você já fica à vontade nesse lugar. E aí, de repente, falar só com uma tela, né? É. Talvez eu acho que é mais isso no seu caso. Falar com uma tela. Que esquisito. Eu não quero falar com uma esquisito. tela, eu quero falar com uma pessoa. É né? esquisito. Até você processar na sua cabeça que aquela tela que você tá falando vai impactar, ao invés de uma, vai impactar 100, Uhum. né? Talvez se você começar a pensar nisso. Poxa, eu tô falando com 100 pessoas.
né? Que vão... Talvez não tem 100 curtidas, mas tem 10 curtidas e tem 100 visualizações. Pô, 100 pessoas visualizaram esse vídeo. Sim. Então, eu tô passando mais a minha mensagem pra mais pessoas, né? Mas é esquisito mesmo, ainda mais pra quem curte muito o tá junto, né? O tá junto. Depois que eu mudei, talvez, né, lá no meu início, se lá naquele momento tivesse aparecido as redes sociais, talvez eu me desse bem naquele momento, mas eu não me daria bem. Aí eu não teria arriscado ir falar pessoalmente com um monte de gente, entendeu? Então, Talvez, não vai saber, né? É, mas porque assim, também hoje em dia... Mas eu vou arriscar, eu vou encarar o isso aí. desafio aí, vou dar a cara pra bater. Porque tem o contrário, tem uma galera que ficou muito grande na internet, falando com milhares de pessoas na live. Quando vai pro ao vivo aqui, ó, é isso aí. Trava. Então também tem agora o oposto, né? Eu vi uma pesquisa assim, não foi lá naquela época, foi alguns poucos anos atrás aí, que elencou os principais medos das pessoas, né? E se eu não me engano, o medo de falar em público é um dos primeiros, maiores. se não for o primeiro, mas assim, tá lá no top mesmo. É super comum, né? Mas assim, o medo só tem de um jeito. Vai fazendo e que você vai acostumando, vai perdendo medo. Com certeza, com certeza. Aí vamos continuar, que a gente foi pra lá, podcast assim mesmo, tá? Tanto que chama Fê Flow, que eu sou do Flow, então vai, volta. Mas vamos continuar na jornada. Você tava na Runner, aí você venceu esse medo, começou a dar aula de ginástica, você veio da época da ginástica aeróbica. Minha época, ginástica aeróbica. Era a minha especialidade, aliás. Eu adorava aula de ginástica aeróbica, mesmo quando surgiram outros. Não competi, mas eu fui árbitro, né? Dos primeiros campeonatos de aeróbica. Legal. Não do primeiro, do segundo, mas do terceiro, do quarto. Eu fui árbitro, eu estava lá sempre. E eu participava com... Como eu estava na Runner, a gente tinha uma equipe, né? Era o meu ex-sócio, Paulo Aquial, a Mônica Talhari, o Matheus Carrieri. Tinham vários professores da Runner que competiram. Então, para alguns deles eu ajudava, etc., com coreografias, alguma coisa assim. Mas na preparação, dava opiniões, né? Gosto da palpite. Gosto de olhar e dar palpite, falar o que eu acho. E eu fazia isso naquela época, mas eu não competi. Mas tinha ginástica localizada, depois veio o step. Eu também estava nessa época, a primeira aula de step do Brasil, eu participei junto com a Cida Conte, o Marcos Tadeu, o Paulo Aquial e a Sumaya Simba. Nós 5, a gente deu a primeira aula de step no Brasil, num evento, né? Mas a minha paixão sempre foi a ginástica aeróbica. E aí o auge de dar aula, eu já estava dando cursos também ao mesmo tempo, mas eu tive o meu auge, que foi, eu fiz um application para a maior convenção. Eu dei aula em 10 países diferentes, mais de 10 países, e no Brasil em várias cidades, na Argentina também. Isso antes da Les Mills? Antes da Les Mills, tudo antes da Les Mills, antes de existir a Les Mills, né? Eu era um professor de ginástica aeróbica mesmo, mas o auge como professor veio quando eu fiz esse application para dar aula numa convenção que era americana, que chamava IDEA, IDEA, né? Sim. E era a maior convenção do mundo, né? Sim. Todos os professores do mundo queriam dar aula lá. Então, era sempre feito num hotel gigante nos Estados Unidos. Eu fiz meu application, fui aprovado. Antes eu fui para lá, 3 convenções como participante. Que estado que é lá nos Estados Unidos? Cada vez era num lugar, né? Ele era itinerante, né? Tá. Quando eu dei aula foi em Las Vegas, 1992. Foi uma experiência muito legal também. Então, esse foi o meu auge como professor. Mas muito rápido, né? Mesmo tendo um sucesso como professor, muito rápido eu já gostei da coisa de treinar professores. Eu já fui migrando, dando cursos, convenções, palestras. Então, esse acabou virando o meu foco mesmo. Até quando chegou a Les Mills, né? Então, mas aí da ginástica, né? Para contar a história, eu passei a ser personal trainer depois. Eu fiquei algum tempo como personal trainer. Tive, inclusive, alguns alunos aí emblemáticos, vamos dizer assim, importantes, né? Quem? Conta. Ai, fiquei curiosa agora. Não sabia dessa parte. Se pode contar assim. Mas, assim, eu dei aula para um dos donos da Natura, né? Um dos sócios, que ele é um dos donos até hoje. É um cara nota 10, um cara assim, um dos alunos. Eu tinha um relacionamento muito aberto. Eu me especializei em pessoas mais velhas, né? Então, eu dava aula assim para gente de 45, 50 para mais, né? Dei aula pro Chiquinho Scarpa, que na minha época era um cara bastante famoso, bastante também, né? Curioso. E vou te falar, né? Quando eu comentava com um amigo ou outro, claro, não postava isso, não tinha rede social ainda. Talvez eu tivesse, né? Foto com ele, eu não tenho.
Mas era um cara nota 10 também, um cara, assim, educação, extremamente educado, um cara, sabe, um lorde mesmo, um cara, eu gostava muito do trabalho que fazia lá com ele. Tive outros alunos, assim, todos empresários, bem-sucedidos, gente, e com quem eu fui aprendendo, né? Então, eu Sim. conversava com essas pessoas e, na teoria, eu aprendia bastante. E muitos desses aí, quando eu comecei a trabalhar na Body Systems, eu ainda dava aula para eles, né? E eu falei, ó, tô virando empreendedor, tô virando empresário, né? Pô, quer dizer, no começo não, eu estou numa empresa, porque eu comecei como treinador na Body Systems. E depois de quase 2 anos, aí eu entrei como sócio. E quando eu entrei como sócio, eu ainda estava com eles, mas eu vinha conversando e aprendendo muitas coisas na teoria, né? Lógico, depois você vai para a prática, aquilo que eu falei. Uhum. Mas eu tive boas lições aí com grandes empresários e isso, assim, isso faz diferença, tá? Pessoas com É quem isso que eu ia te você anda, perguntar. as pessoas com quem você conversa, faz uma diferença na sua vida. É isso que vou frisar esse ponto, porque assim, como o ambiente vai moldando a gente, então Uhum. você acredita que ter esses alunos desse meio te inspiraram ou te influenciaram a também querer um algo a mais? Foi ali que você viu que dava para ser, além de professor ou de treinador, de professores, ter um algo a mais? Foi algo influenciado por eles? Ou lá de trás você já pensava, quero fazer algo maior, assim, dentro da educação É, física? eu não pensava. Eu imaginei que eu passaria, sei lá. É que eu nunca não parei para imaginar como é que vai ser minha vida inteira, mas se me perguntassem, eu diria, eu acho que essa é a minha profissão, é formador de profissionais, de contribuir Uhum, com professores. Mas foi uma união das duas coisas. Quem me inspirou a ser empreendedor mesmo foi o meu ex-sócio, o Paulo Aquial, porque ele uhum, era e foi ele que me convidou para ser sócio, né? Mas esses alunos que eu tive realmente tiveram influência, tá? Na minha uhum. decisão, porque foi uma decisão, não foi tão fácil assim, né? Não é que, troca ali, troca 6 meia dúzia e depois, não, assim, eu, eu tive que largar alguns alunos, deixar o meu faturamento cair para um quinto do que eu estava acostumado a ter, para entrar como sócio numa empresa. Então foi um risco. Um risco financeiro, um risco de vamos ver se vai dar certo, um risco profissional, um risco de carreira. Né? Foi arriscado. Mas eu fui influenciado, sim, por essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Uhum. Sozinho, não sei se eu faria. Eu sempre fui um cara de arriscar, né? Como eu falei, fui para um grupo de dança, fui para time da escola, etc. Mas eu não sei, não digo que eu faria ou não faria. Não dá para ter certeza, né? A gente sempre Uhum. tem que ter uma certa dúvida aí. Mas eu fui influenciado por eles, com Uhum. certeza. E aprendi bastante coisa com eles também. Então, essa é uma coisa que a gente tem que os personal trainers de hoje, né? Os profissionais de hoje, eu não sei o quanto as pessoas aproveitam isso, entendeu? Assim, vamos supor que você tem um aluno que é um cara que tem muito a contribuir com um monte de gente, ele é mentor, ele é empresário, ele é um cara bem sucedido. Será que o personal trainer desse cara, enquanto está dando aula, conversa sobre o quê? Né? Será que eu conheço alguns profissionais, e isso é uma crítica já, que gostam mais de falar do que de perguntar. Então eu falo porque eu quero mostrar o quanto eu conheço, né? Isso para mim demonstra assim uma certa insegurança. Quando eu preciso falar muito do meu trabalho pro cara, porque ele é meu cliente, ele é meu aluno, eu preciso ficar provando que eu sei, que eu mereço estar ali dando aula para ele, dando o treinamento dele. Eu acho que precisa inverter um pouco, né? A gente precisa perguntar muito, perguntar e perguntar. Se você tem um aluno que é um cara importante, um cara de sucesso, então passa mais da metade da aula perguntando, Total. não falando. Total. Acho que é importante. E essa sua pegada de perguntador, logo que a gente começou a conversar, você fazia muita pergunta pra mim. Muita pergunta, né? Muita Te pergunta. incomodou, não? Não, nem um Tá. pouco me fazia refletir. Mas era um momento que eu ainda não tinha o conhecimento de processo de coaching, não tinha conhecimento de PNL, que depois eu fui buscar esse tipo de conhecimento. E você já tinha o conhecimento de coaching, né? Uhum. Mas isso vem de antes? Essa coisa do ser perguntador, isso é uma coisa que já veio com você? É uma coisa que eu tenho, de certa forma, natural, Uhum, mas assim como eu já vi assim como eu vi uma vez um coach de vendas falar num treinamento de vendas, né?
ele deixava explícito, ele falava o seguinte, eu concordo 100%, ele fala, não importa se você nasceu para vender, o quanto você é bom naturalmente, o quanto você tem isso na veia, não importa. Vai estudar e vai ter a técnica, porque se naturalmente você já é bom assim, imagina se você tiver também uma boa técnica e um bom conhecimento. Então, posso falar a mesma coisa. Eu tenho, de forma natural já, alguma propensão para isso. Para perguntar, para dar abertura, para ouvir as pessoas antes de tomar a decisão. Mas eu fiz um treinamento, sim. Eu fiz um treinamento, que é um treinamento de empreendedores, que chama Metanoia, né? E tem um meu mentor lá, que é o Roberto Tranjan. Ele é um cara que a Metanoia te dá essa orientação, te leva para esse lado que é assim, a melhor coisa que para você ter uma conversa, né, é começar perguntando. Ainda que você tenha ido para a conversa para falar alguma coisa, pergunta antes. Tá? E isso vale para tudo. Para trabalho, para relacionamento de pai com filho, relacionamento de marido e mulher, de namorado, de amigo. Se você tem alguma coisa, principalmente se estiver te incomodando, antes de falar e de pôr para fora, aquela velha palavra que eu não gosto, nossa, eu odeio a palavra, mas desabafar, sabe? Eu só preciso desabafar. Desabafar é como você... É esquisito. Eu particularmente não gosto, a gente fala isso outra hora. Mas mesmo que você precise desabafar alguma coisa, pergunta antes. Pergunta, lembra aquele dia? Puta, aquela hora, aconteceu isso, você fez aquilo, por quê? O que aconteceu? E aí a conversa vai mais numa boa, sabe? Então, assim... Mas qualquer que seja o objetivo da conversa, eu acho que a gente tem que perguntar antes. Eu já sei isso dele, que a gente foi tomar o café, ele imagina, né? Já viram como que é a bagagem dessa pessoa. Ele vira pra mim e fala assim, me vende esse Movie Flow aí. Como é que... Me vende. Como é que é, né? Aí, né, fiz lá, né, minha venda. Não sei se eu vendi muito. Ele ficou, pelo menos, bem curioso pra saber do Movie Flow. Tanto que ele já chegou aqui. Eu não levei a bolinha. Eu falei, não, vou só... Não vou ser tão... Vamos devagar, vai. Preciso ir devagar. Aí hoje ele chegou aqui. Deixa eu ver essa bolinha. Aí eu já tava aqui... Aí eu tava preparada, já com o kit. Legal. Mas é muito legal isso, né? E eu vejo muito... No profissional da saúde, isso é muito comum. Aí educador, físio... terapeutas, o de ter essa necessidade de falar, né? E principalmente o educador fala mais até do que o físio, porque tem uma facilidade, a gente acaba tendo no nosso treino da faculdade mais isso, né? Uhum. E acaba que a gente fica falando muito de si e escuta menos, né? A pessoa. E é super isso. Eu também aprendi isso depois de um tempo e em várias oportunidades com personagens que eu tive que eram de um outro gabarito, deixo eu aprender com essas pessoas, né? Não só querer ficar aqui falando. E faz toda a diferença. Porque às vezes você tá ali com um mentor na sua frente, mas você, por querer ficar muito superior àquela pessoa, né? Acaba não aproveitando da melhor maneira. E às vezes a gente acha que por querer falar muito técnico para poder impressionar o aluno, ele vai te valorizar mais. Mas um empresário, ele valoriza mais quem pergunta do que quem fala. Exatamente. E aí foi engraçado também, no meu processo, muitos alunos que eu tive falavam isso, Fê... daqui a um tempo você não vai estar mais dando tanta aula, Fê. E aí eles me falavam, Fê... Quando eu comecei a dar treinamento para professor, eles falaram, eu já tô vendo que daqui a pouco, né, você vai começar a ir para outro caminho. E eu, não, nunca vou parar. E realmente, hoje eu não penso em parar 100%, mas foi acontecendo mesmo. Eu fui saindo um pouquinho, tive que abrir mão, fazer escolhas. Chegou um momento que eu tive que... Não dá mais para ser empreendedora no tamanho que eu quero chegar e dar 10 horas de aula por dia, que é a realidade do profissional da saúde. Não quer dizer que a gente trabalha menos por ser empreendedor / empresário, é muito mais, só que é um outro tipo de esforço, né? É um outro tipo de trabalho. E que você tem uma demanda muito grande por um tempo, depois você começa... Pô, eu posso ir lá gravar um podcast 5 horas da tarde, né? Isso aí. Ou, se eu quiser, eu posso ir tomar um café 2 horas da tarde com alguém e ficar 2 horas fora. Então, na verdade, o empreendedor, ele não trabalha menos, mas ele consegue mexer mais na agenda dele do que um profissional que... Sim. Porque você deixa de vender hora, né? Que é o que o profissional da saúde, ele vende muita hora.
né? Então vai mudando de categoria mesmo, né? E além disso que a gente estava falando, né? Do quanto a gente gosta de falar ou a gente fala, tem um ponto que você tocou aí também e que é muito importante, é o como a gente fala, sabe? Então, essa coisa de... Eu sou um personal trainer, eu tô com um cliente ou um aluno, como você queira chamar, e é um cara que tem muito para me ensinar. Então, primeiro é um desperdício se eu ficar falando e não escutar. E segundo, tem outra coisa. Quando a gente fala demais, né, como tudo na vida, tudo que é muito tem menos valor, tudo que é pouco tem mais valor. Então, se você escolhe a coisa certa e fala de vez em quando e fala poucas coisas, você vai ser muito mais lembrado do que se você falar muita coisa. Você vai ser lembrado como uma pessoa que fala muito, mas a pessoa não vai lembrar o que você falou. Vai ser mais difícil deixar lições, deixar algumas marcas se você falar demais. Se você falar menos, as pessoas vão lembrar mais daquilo que você falou. As coisas são mais marcantes, tá? Então, as duas coisas são bastante importantes. Então, vamos acabar esse podcast agora. Gente, vocês voltam depois que vocês estiverem assistindo essa gravação, anota isso, por favor. Anota pra vocês. Mas é muito, nossa, é muito... Eu nunca tinha escutado ninguém falar isso, mas é isso mesmo. Caraca, é muito isso. A pessoa, se ela fala demais, você não grava nada do que ela fala. Não grava nada. Na hora a conversa pode fluir bastante, mas depois passou, né? Total. Não ficou muita coisa. Total, fantástico isso. Muito bom. Mentor, né? Você tem muito pegada de mentor, Fê. Você não dá mentoria? Não dou. Ainda não, né? Ainda não. Você só dá mentoria, por enquanto, gratuita. Só para amigos, só para, né? Só... É incrível. Pra mim, toda vez que eu converso com você, sempre rola esses insights. Mesmo aquele dia, apesar de ter sido longo, eu gravei muita coisa. Então, né, às vezes... Mesmo mas é que se fosse todos os dias, sim. igual aquele dia, entendeu? Não. Que é um trabalho do personal, do professor, sim, entendeu? Entendi. Como é uma vez ou outra, então foi pouco mesmo assim. Mesmo tendo quase 3 horas de duração e nós dois falamos, não foi muita coisa, né? Comparado no tempo. Mas se você tem uma frequência ali, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana sempre, aí o cuidado é maior. Né? Sim, com certeza. Agora vamos voltar para a história na Les Mills, né? E para quem não conhece aqui, deve ter muita gente que não conhece, foi um momento muito único, assim, dentro da história da ginástica, da educação física, revolucionou o mercado absurdamente, veio com muita força, foi muito... Eu vejo, olhando lá para trás, como foi avassalador, assim. Eu me lembro que eu conheci a Les Mills da seguinte forma, eu ainda estava na escola, eu estava ainda estava na transição do termo colegial para ensino médio. E aí eu me lembro que eles foram fazer a apresentação na hora do recreio. Caramba, onde foi isso? Colégio Jesus Maria José, aqui em Santo Amaro. Então, aqui é a região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. E aí foi ali uma equipe fazer uma apresentação. Eu me lembro que era uma apresentação, tinha body pump, tinha body combat. Eu não sei se tinha, não sei se tinha já o body step, mas eu me lembro muito do pump e do combat, muito. E aí eles mostraram pra gente ali na hora, e naquela época eu comecei pra academia com 15 anos de idade, porque eu era gordinha na escola. Essa parte da história você não conhece. Por que eu fiz educação física? Caramba. Eu era gordinha na escola, e eu fui pra academia porque me zoavam. Me chamavam de barriga de chope na adolescência. Nossa. Que na época a gente chamava, me zoavam, né? Hoje seria bullying. Hoje seria bullying. Só que aquele bullying, aquele zoar, não me fez paralisar, me fez agir. Do tipo, realmente eu tô acima do meu peso, então o que eu vou fazer? Vou pra academia. Por mais que eu gostava de esporte na escola, não era suficiente pelo tanto que eu gostava de comer. Tá. Então, eu era meio Magali, né? Ainda sou um pouquinho, eu sou uma Magali mais comportada, mas eu era bem Magali, né? Tanto que até em casa me chamavam de Magali, tanto que eu comia. E eu comia muita melancia, inclusive. E aí fui pra academia por isso. E na academia que eu entrei, no bairro, tinha todos os programas da Body Systems. Era uma academia de bairro, mais popular, assim, não era uma rede. E eu me apaixonei. Eu amava, principalmente, o Pump, o Combat e o Body Jam.
Tá. Amava os 3. Os outros eu não gostava tanto. Confesso que o ATEC pra mim era muita coisa. Que era o meu preferido. Too much pra mim, assim, era muito. Era o mais parecido com ginástica aeróbica. É. O body step. A step nunca foi uma grande paixão, né? Mas eu fazia também. Na época só tinham esses que eu me lembro, né? Foram os primeiros, né? Esses 5. O RPM também. O RPM também foi na mesma época? Foi mais ou menos na mesma época. Ele veio um pouquinho depois. Ele veio um pouco depois, mas ele é da mesma época do Body Jam, mais ou menos. Tá, é que eu me lembro de conhecer primeiro o Body Jam. Tá? Primeiro o Body Combat, o Pump, o Step e o Attack. Foram os 4 primeiros. Então por isso que eu só lembro na escola, eu só lembro desses 2. Então foi esses 2 mesmo, porque foi bem quando veio pro Brasil. Aí nessa academia tinha os programas. Aí depois veio o RPM, é que eu lembro que o RPM veio depois desses outros. Sim. E, enfim, aí eu gostava mais desses outros 3. Eu ia fazer moda. Nossa. Nada a ver, né? Olha como eu sou estilosa. Sou super estilosa. Mas aí, ó. Isso daqui é uma briga, né? Fazer um estilo pra poder gravar o podcast. Aliás, estou aceitando patrocínio de roupa, porque eu não sou a melhor pessoa pra saber me vestir. Agora, vamos vestir uma roupa de academia? Aí sim, maravilhoso. Pô. Nossa, aí eu arraso, né? Na roupa da academia. Mas roupa de fora da academia eu não sou muito boa. Tô disposta a aprender. Mas enfim, só pra descontrair. Eu ia fazer moda, por quê? Na escola, justamente o ambiente, eu tinha algumas amigas que gostavam de moda e a gente ia assistir os desfiles no São Paulo Fashion Week no AMB. Nossa. Eu achava super legal, porque uma amiga minha que queria fazer moda, ela falava assim, Fê, é muito fácil conseguir convite. A gente liga, né, nas marcas, né, nos ateliês dos estilistas, e a gente fala que a gente é estudante de moda e pergunta se tem convite sobrando. É só isso? Aí a gente começou a fazer isso. Falei, ai, que legal, vamos, né? E deu certo. E aí eu comprava aquela revista Capricho e tinha como você estilizar a camiseta, aquela moda que você cortava a camiseta, pendurava uns negócios. Aí eu gostava de fazer isso até nas camisetas do colégio. A gente era rebelde, cortava as camisetas do colégio. Tá certo. E fazia tudo estilizado pra ficar diferente. Detalhe, era colégio de freira. A gente deixava as freiras doidas cortando as camisetas. Imagina. Né? Era... Imagina, o pai, a mãe e a freira. Nunca falei disso, mas enfim. Aí eu ia nos eventos e aí eu achava o máximo aquela coisa glamurosa, aquela coisa do desfile, aquelas roupas diferentes, enfim. Falei, vou fazer moda. Não sei onde estava com a minha cabeça. E prestei moda e eu era rata de academia. Dos 15 aos 18, era rata. Eu comecei lá atrás e fui indo pra frente, né? Na academia. Aí até que eu quase empurrava o professor pra dar aula no lugar dele. Era dessas. E eu fiquei muito amiga de um professor, que era da Body Systems. Talvez você conheça ele, que é o Eduardo Engler. Conheço. Que deu muita aula na Runner, inclusive. Deu muita aula ele tá na Companhia Atlética até hoje, na Kansas. Eu tenho contato frequente assim, né? Então, muitos professores, o Edu mas eu não sei quem é muito meu amigo. E ele era meu professor. E ele é um excelente professor de ginástica. E aí eu lembro que eu falei pra ele, tava com 18, ele era meu professor, tipo, há uns 2 anos na academia, a gente era amigo. Aí ele, o que você vai fazer moda? Não tem nada a ver com você, Fê. Você tem mó shape de professora. Porque aquele jeito dele, você ia arrasar se você desse aula de ginástica. Nossa, já te vejo no palco. Ai, porque a gente ia poder fazer várias coisas juntos e não sei o que, não sei o que lá. Porque você é ótimo, olha como é que você tem execução. Resolveu. É mesmo, né? O que eu vou fazer moda? Sempre tem um influencer assim, um influenciador, né? Nossa, mas foi muito engraçado, foi muito louco. Fez assim, o Edu falou pra mim, virou a chave, fez tuim! Mãe, quero fazer educação física. Tadinha. E ela já tinha pagado a matrícula da faculdade de moda. Ia ser cara ainda, porque eu ia fazer na Embi Morumbi, tava começando a faculdade de moda. Aí ela até ficou meio assim, mas ela, tá bom. Então tá, vai lá, faz. Aí prestei educação física na Unisa, na antiga faculdade OSEC. Antiga OSEC. Né, que é aqui perto até. E aí passei e foi a melhor escolha que eu fiz. Não me arrependo em nada de ter escolhido educação física. Não me arrependo. Não, eu também não. Não sou muito feliz de ter escolhido educação física e
E realmente o Edu me influenciou muito. E aí a história veio por quê, né? Eu era gordinha, emagreci, fui fazer a educação física. Era num primeiro momento porque eu só gostava de fazer atividade, eu gostava de academia. E depois aquilo virou uma paixão mesmo. Nossa, é muito legal dar aula, é muito legal todo mundo fazer o que eu tô fazendo aqui na frente. Eu achava mó barato aquilo, né? Depois que você é picado pelo mosquitinho, depois que você gosta Nossa! disso aí, nossa, É muito legal. muito É, legal. é muito legal. E aí a Body Systems veio, já logo fiz. Assim que eu pude fazer curso, que foi logo no segundo semestre, já fiz Body Combat e eu era apaixonada pela Body Systems. E fazer o treinamento da Body Systems fez com que eu tivesse facilidade para qualquer aprendizado que veio depois daquilo, Aham. qualquer da vida. Uhum. Aquele treinamento do Body Combat me moldou com certeza para eu ser hoje a treinadora que eu sou. De tudo, seja treinamento de área da atividade física, ou seja hoje também como mentora, ou como estruturar um evento, como que você faz como eu aprendi muito como encantar as pessoas Pois com a é. Body Esse era o Systems. forte dos programas da Les Mills, né? Nossa, gente, era apaixonante. É pena que hoje ainda existe, mas com muito menos força. Até a gente conversou aquele dia, né? Sim, As empresas começaram a querer imitar e a criar seus próprios programas, Aham, né? é. Mas acho que nenhuma conseguiu fazer o que a Body Olha, System vou te fez falar, e faz, né? a gente estava, né, começando a falar o quanto a Body Systems deu uma revolucionada, né, Nossa. naquela época no meio do fitness e foi de verdade, foi uma revolucionada. De tempos em tempos aparece alguma coisa que faz isso para qualquer mercado, né? Aparece algo num certo mercado que faz aquele mercado dar um salto, depois ele continua crescendo aos poucos, e aí aparece mais uma coisa que dá um salto, e aí continua crescendo aos poucos. A ginástica aeróbica fez isso, o STEP fez isso. E a Body Systems, eu acho, os programas da Les Mills e a Body Systems, na minha opinião, é o que fez isso em maior escala, em maior intensidade, sabe? O maior salto do fitness mesmo, no Brasil pelo menos, e também em uma escala mundial aí, Sim. foi a Les Mills, tá? A Les Mills e o formato de treinamento da Les Mills é uma coisa que até então não existia. Eu tinha dado até o momento de chegar a Les Mills, eu já tinha dado muitos cursos por aí. Participado de muitos eventos, palestras, convenções. Mas se eu pegar os cursos que eu dei antes da Les Mills, né? E eram cursos bons, tinham conteúdo, eu levava, eu me aplicava, eu preparava, e as pessoas gostavam e sim, aprendiam. Mas se você vê em cursos de muita gente o quanto cada uma daquelas pessoas pré-Les Mills aprendia e o quanto o treinamento da Les Mills mesmo ensinava, a diferença é muito grande. Quando você sai de um treinamento da Les Mills, o que a Les Mills fez no mercado, que é dar um salto, o profissional é a mesma coisa. Você é profissional, você é professor de ginástica, o primeiro treinamento que você faz da Les Mills te dá um salto na carreira. Dá Nossa. um salto. E daí para frente você continua evoluindo. Mas esse salto do primeiro treinamento da Les Mills, para quem consegue aproveitar e está aberto para entender, né, aquela divisão que na minha época era dos 5 elementos-chave, quando você começa a entender por que foi montado daquele jeito, por que eu entrei assim e saí muito melhor, é o que você falou. Aí você consegue aproveitar isso em outras áreas da vida e isso te ajuda muito. Óbvio que em todo lugar tem vários tipos de pessoas. Tem gente que aproveitou demais e muito, que é o que você está reportando agora, né? O seu depoimento. Tem aqueles que não aproveitaram tanto, que entraram já. A gente tinha, era engraçado, porque até nos treinamentos da Les Mills, né? Quando iam os professores já muito experientes, os professores que chegavam num treinamento, mas eu já dou aula há 5 anos, eu já sei, eu já dou aula há 8 anos, isso aqui. Essas pessoas não aproveitavam o treinamento da Les Mills, porque elas chegam já com uma crença, né? Chegava já com uma crença de que eu já sei, eu já sou. Então, não tão aberta para aquele que a gente tá falando lá no começo da conversa, que é o escutar, sabe? E tinha até gente que ia num treinamento, a gente sabia disso, né? E depois os amigos iam comentar, e era uma coisa normal. Em todas as cidades que a gente tinha, sempre tinha um treinamento onde algum professor ia lá falar: eu quero ver o que é isso aí, eu vou fazer umas perguntas lá. Tem gente
ia só para perguntar, para pegar a gente, Testar, entendeu? né? Para testar, para ver o que era mesmo. Mas, assim, não tinha. O treinamento era de altíssimo nível, né? Era altíssimo nível. Então, e eu trabalhei, nossa, eu trabalhei com os profissionais com quem eu trabalhei, que eram os treinadores da Body Systems, né? Que ensinavam os programas Les Mills. Assim, puta, cada baita profissional. Hoje, por aí, se você for pegar aqueles treinadores, a grande maioria deles é tudo gente muito bem-sucedida, Sim, gente muito conhecida, muito boa naquilo que faz, sabe? Então, não era assim, qualquer um faz. E essa é a impressão de muita gente. É aula pré-coreografada, então você vai lá, decora e qualquer um faz. Sim, mas não é bem assim, entendeu? Isso é a crença de quem está de fora, olha e tem alguma coisa que, né? Mas se você se entrega, e naquela época, se você se entregasse com a coisa, você tinha muito para aprender. Então, foi tinha. uma revolução. A Les Mills, para mim, foi um trabalho excelente. Aprendi demais com o planejamento, com toda, né, toda a organização e planejamento de um treinamento que a Les Mills fazia. Depois veio a metanoia, que eu já citei aqui, que é essa questão do saber perguntar, saber ouvir, porque até então no treinamento da Les Mills não tinha muito disso. Era um Uhum. planejamento, uma organização, mas era mais num sentido, né? Sim, A gente tinha os feedbacks dos clientes, dos alunos, mas ainda era pouco. Então, juntando essas duas coisas, isso te faz ter também um outro tipo de performance, tá? Empresarial, como pessoa, como qualquer coisa. Ou seja, né, você se organizar, se planejar, ter o que falar, saber o porquê falar, o porquê não falar, e ao mesmo tempo, né, do outro lado, o quanto falar e quanto uhum. escutar. Acho que essas coisas são importantes. A Les Mills fez uma revolução no fitness, eu participei disso com muito orgulho, com muito prazer. E agora não teria sido possível não fosse a quantidade de gente competente que a gente ia arrebanhando, vamos dizer assim, né, para o nosso time ao longo do tempo. Em algum momento, que eu era diretor técnico da Body Systems, que eu era responsável pelos treinadores, né, teve naquela época já tinham passado mais de 300 treinadores pelo Brasil inteiro, assim, e só gente, claro, de vez em quando a gente errava num ou no outro, mas em geral, assim, a regra é super profissionais, sabe? E professores também, gente que queria ser treinador ou que não queria, que não chegou a ser treinadora, mas excelentes profissionais, muito bons. Quem queria aprender, aprendeu. Quem queria melhorar, melhorou, não tem dúvida. Foram, desse período que você ficou, foram quantos anos Eu lá? entrei em 1997, eu virei sócio em 99. Uhum. Eu saí de lá mesmo, eu parei de atuar. Eu fiquei 2 anos um pouco mais afastado, que foram os anos que eu atuei na MetaLife na Studio Fit. Uhum. 2007, 2008, depois voltei para Les Mills e fiquei lá até 2016 com uma atuação bastante grande. E aí então eu abri essa. Em 2014 a gente abriu essa empresa que eu estou hoje. Uhum. Mas de 2014 a 2016, os 2 primeiros anos, eu participava dela de uma forma um pouco mais leve. Eu ainda era o gestor da Body Systems. Aí em 2016 eu comecei a tirar o pé da Body Systems e comecei a dar foco na empresa que eu estou hoje. Então, Uhum. mais ou menos isso. De 97 até 2016 foram 18 anos de Uau. Les Mills. Bastante tempo, né? Pô, muita coisa, Muita muita coisa. coisa. Conheci muita gente, né? Pelo Brasil, viajar. É muito bom, né? É Sim. muito bom. Mas eu consegui fazer as duas coisas. Eu me mantive como treinador, dando aula, apesar que não muito, porque como treinador eu estava muito aos sábados e domingos, né? E como o empresário, o gestor, eu atuava muito de segunda a sexta. Então era meio cansativo, mas era assim. A hora que você faz o que você gosta mesmo, faz com, sabe, com vontade, com as pessoas que você gosta, assim, nem sentia, sabe? Uhum. Assim, foi muito bom, bom demais. Essa mudança de você depois se dedicar e querer ter o seu próprio negócio, né? Não que não fosse, mas você era sócio de uma empresa que foi criada por outras pessoas, Sim, né? aham. E veio essa vontade de criar algo. Tem alguma relação depois de você ter se tornado pai? Foi ali, foi perto? Não, foi perto, foi perto. Eu não vejo uma relação Tá. muito grande, não. Acho que foi outra coisa mesmo. Uhum. Foi assim, porque quando a Les Mills veio e eu
passei a ser empreendedor, eu entrei como sócio da empresa, eu estava fazendo uma coisa muito diferente do que eu fazia antes, né? Então, e quando eu fiquei 18 anos fazendo essa mesma coisa, claro, lá dentro eu fiz coisas diferentes, fui aprendendo coisas diferentes, mas eu acho que foi que, mesmo dentro da Les Mills, a minha função, a minha atuação chegou num momento que já estava assim meio que na mesmice, sabe? Eu fazia a coisa direito, era uma coisa que precisava ser feita, era importante, eu ainda tinha a minha relevância, mas eu comigo já não sentia fazendo coisas diferentes. Então, eu mesmo fiz uma sugestão, chamei meus sócios na época, apresentei para eles um projeto de uma nova empresa, falei, ó, acho que queria fazer uma outra empresa, a gente já era nesse momento um grupo de 6 empresas, eu era sócio das 6, era o grupo Tribes, né? A Body Systems era a empresa principal, mas tinham outras empresas junto. E eu falei, putz, eu tô querendo fazer coisa diferente. E eu apresentei um projeto, que é essa empresa que chama Corporate Wellness, e que desse grupo todo era a única empresa que já não focaria mais o meio fitness. A gente usava o fitness, mas era uma empresa focada em programas de saúde corporativos. Então, ainda no meio da saúde, ainda no meio do fitness, mas com outros conhecimentos, juntando conhecimentos de nutrição e de psicologia também. Eu queria focar em outro mercado, entrar no meio corporativo. Então, eu fiz essa proposta para meus sócios, apresentei um plano de negócio para eles. Eles gostaram, mas na época que eu apresentei, eu não podia deixar a Body Systems, porque eu teria que largar uma para começar outra. Então, por sorte, ou coincidência, ou sincronicidade, cada um usa a palavra que gosta mais e que acredita mais, eu fui falar eu acabei sabendo que um amigo nosso estava querendo fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de projeto, muito parecido com o meu, ele tinha lá, e ele era um grande amigo, ele era cliente da Body System, porque ele era professor, depois ele virou dono de academia, ele arrendou uma academia, virou dono de academia, continuou como cliente da Body Systems, então só que como gestor, e ele virou um grande palestrante, então a gente chamava esse meu sócio hoje, que é o Adriano Martins, ele dava os cursos da Les Mills, que eram cursos de gestão, que chamava GFM, Group Fitness Management. Então, a Les Mills tinha os cursos para professor e fez um curso de gestão também de academia. E esse meu sócio atual, né, naquela época, ele era também palestrante do GFM. E eu fiquei sabendo que ele estava com a mesma ideia, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo que eu. E aí a gente virou sócio, nós convidamos ele para entrar em sociedade nessa empresa e ele começou a tocar essa empresa nos 2 primeiros anos. Então eu contribuía com a Corporate Wellness, mas ele era o responsável. Enquanto isso eu continuava como gestor da Body Systems até o momento que eu falei para o meu sócio, a gente entendeu que eu podia sair da gestão da Body Systems e passei a fazer a gestão da Corporate Wellness exclusivamente. Mas me mantive como sócio lá ainda da Body Systems. E então, assim, entrou o Sérgio no meu lugar, fazendo a gestão da Body Systems. No começo era o Paulo, né? Aí o Paulo foi para fazer a gestão desse grupo todo de empresas e eu fui para a Body Systems. Aí eu saí da Body Systems e fui para a Corporate Wellness e o Sérgio entrou na Body Systems. Então, teve 3 momentos diferenciados aí a Body Systems, né? E aí começou a minha outra vida, que é a gestão na Corporate Wellness, que é a que eu tô hoje. E que não está sendo muito fácil, mas... Desafio do empreendedor, né? O empreendedor, empresário, a vida não é fácil. Não, as pessoas acham, é porque, né, empreendedor, empresário, né, ganha mais, né, cheio de dinheiro, né? É fácil, É fácil, né? Fácil. Mas, e não é. Difícil é a vida de empregado, né? Não, ser poxa, tá viajando. É que, poxa, a gente justamente vai ter uma dedicação muito grande, desenvolver muitas vezes habilidades que não estão na nossa zona de talento, né? Então, nós como educadores físicos, a gente tinha um talento ali, alguma coisa que chamou a gente para aquilo, mas em algum momento, para você dar um salto, você vai ter que aprender coisas que talvez você não é tão bom. Exato. E que aí muita gente tem preguiça de fazer isso, né? Mas dá trabalho. Muita gente tem preguiça, mas tem muita gente que não faz porque não é preguiça. Eu tive um outro aprendizado grande lá na Runner, viu? Na época da Runner, a Runner era a maior academia de ginástica do Brasil. Vinha gente do Brasil inteiro para São Paulo para fazer aula com a gente. Eu tenho até hoje amigos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, no Nordeste.
que eu conheci daquela época, que eles pegavam avião, pagavam hotel para vir fazer aula de ginástica na Runner, né? Então, assim, e naquela época a Runner era uma academia famosa, todo mundo. E eu Vários era, artistas treinavam muita lá, gente, né? Todos os profissionais queriam ser professores da Runner, porque era o sonho. era o sonho, era legal. E eu virei um dos coordenadores da Runner, o Mauro Zelini, então, aí eu já tinha perdido minha timidez, já dava aula, ele me convidou até para ser coordenador, eu virei coordenador técnico da Runner, mas antes de eu entrar de coordenador, quando o Mauro sentiu que precisava um coordenador técnico, ele convidou um professor que estava lá na Runner, um cara bastante experiente dando aula, tinha entrado até antes de mim, quando eu entrei ele já estava lá, e o cara falou, não, obrigado. E, nossa, eu vou te falar, eu e meus amigos falam assim, como assim? Como é que o cara é convidado para ser o coordenador da Runner e fala não, né? Ele já era mais velho, já era mais experiente e já era mais maduro, né? E eu, como eu era muito novo, eu e meus amigos, a gente achava que, né, quer tudo, quer dominar tudo, quer ter tudo, quer fazer de tudo. A gente não se conformava, né? Que o cara tinha negado ser coordenador daquela academia. Mas depois de um tempo eu aprendi que é isso mesmo, que as pessoas assim, ele gostava de dar aula. A proposta dele era dar aula. Ele era personal trainer, ele dava aula para, né, para aula coletiva. E era assim, e depois eu percebi que ele fez coisa que devia ter feito mesmo. Tá certíssimo, sabe? Tem muita gente por aí que aceita o desafio, mas não deveria. Não deveria, porque você tem que realmente que aprender outras coisas, você tem que falar, eu me dou bem assim também. Eu também quero, eu entendi, porque a profissão original que a gente escolheu é ser profissional de educação física. Uhum. Quando você passa a ser coordenador ou empreendedor, você está mudando de profissão. Você está usando algumas coisas da sua profissão, mas é ser empresário, é ser gestor, é uma outra especialidade. Você fala assim, será que eu quero? E tem gente que não quer e está tudo bem, né? O ponto é, quando eu usei o termo preguiça, Não. é quando a pessoa, tipo, vê quem é e fala, nossa, eu gostaria de ser, Sim, mas eu não exato. quero fazer o que essa pessoa faz Claro, então, para estar lá, né? exato. E tem as duas coisas, né? Tem o cara que já olha e Sim. fala, não quero, não é Tem uns para que mim. realmente não tem que fazer, porque... Mas tem os caras que falam, eu quero, mas ele não quer o trabalho, ele quer o resultado. Né? Ele quer falar, eu quero ganhar como aquele cara, eu quero ser famoso como ele, eu quero ter o que ele tem, eu quero ter a vida que ele tem, mas eu não quero fazer o que ele faz para chegar lá. Exato. Teve uma vez num treinamento... Esse é um problema. Esse no começo do ano, que uma pessoa perguntou, né, Cá? Lembra? Que ela... eu quero ganhar o que você ganha. Né? E, enfim, fazendo lançamento, tem essa coisa do glamour dos lançamentos, né? Essa coisa do digital. E quando a pessoa me conhece do digital, ela tem uma visão diferente de quem me conheceu do offline, né? E aí, quem só viu agora, parece que já, sei lá, já nasci grande, né? Uhum. Exatamente. Quem não sabe. Andei até chegar aqui. E aí ela, eu quero ganhar quanto você ganha. Eu falei, tá bom, você quer ganhar quanto eu ganho, né? Você quer fazer tudo o que eu fiz nos últimos 18 anos, né? Nessa trajetória? Você tá disposta a fazer? Beleza. É isso. É isso, né? Não foi do dia pra noite, não. Não. Assim, não é fácil, tá? Para você mudar, não é fácil. E por falar em não é fácil, a gente chegou nessa conversa porque eu falei que tá sendo desafiador, né? Eu já tô com mais de 50. Com cara de 30 e pouquinho, né? Já tá ótimo. 50, né? Bem mais de 50. Mas é assim, mesmo na minha fase inicial de empreendedor, eu tinha vários sócios, né? Que me apoiavam. Hoje eu tô com um sócio só. Nós somos dois. E eu nunca tive Hoje é a minha situação mais desafiadora de todas que eu já passei. Principalmente, assim, incluindo a questão da pandemia, né? Antes da pandemia já vinha sendo desafiador ser o gestor principal de uma empresa, né? Com pouca gente, pouco poder de investimento, pouco poder financeiro. A gente começou uma empresa pequena, né? Assim, a pandemia dificultou o nosso caminho, então hoje está sendo um desafio, mas a gente, nós estamos, eu e meu sócio, a gente tá firme aí. Eu sei que assim, tá demorando mais do que a gente gostaria, tá demorando mais do que a gente achou que ia demorar,
mas nós vamos chegar lá, vai. Lógico que vamos. Vamos falar então da Goldin, né? Que é a sua. Hoje é o seu ativo principal, vamos dizer assim, Sim, né? é. É onde você está colocando a sua mira de raio laser. Eu sei que você faz várias outras coisas ainda, né? É. Paralelo a isso, né? Trabalha para outras empresas, mas é onde você está colocando a sua energia e acho legal você falar disso, né? De repente você ter vindo de uma trajetória de tantas coisas com tanto sucesso, mas que também tiveram vários trancos e barrancos, é que hoje a gente conta a parte só bonita, né, da história. Mas se a gente estivesse Claro. falando talvez no momento que estava acontecendo, você ia ter outros pontos, né? Uhum. Mas é legal também falar disso, né? De você não ter ficado naquela zona, não vamos chamar de zona de conforto, mas de, pô, quero fazer coisa diferente, né? Quero ousar, quero fazer uma coisa nova. E mesmo tendo mudado e estando numa situação desafiadora, do como você está tendo a resiliência para poder lidar com isso, acreditando que, né, que você vai colher os frutos, de que você tem que plantar, né? Você não tá pegando uma empresa que veio de fora do Brasil, que você tá representando e que vocês estão Sim, adequando ao cenário brasileiro. exatamente. É uma empresa do zero, né, que foi É. construída. Então, não dá para você querer esperar. Claro, você falou, a gente achou que ia ser mais rápido, mas não é na primeira adversidade que vocês vão desistir disso, né? Uhum. Sendo que vocês acreditam, e o jeito que você me apresentou, que agora ele vai apresentar para vocês, dá para ver quando você fala desse projeto como ele é importante para você, como você acredita nele, Sim. né? Então conta um pouquinho da Goldin. O Goldin, na verdade, ele é um produto, né? A empresa que eu tô chama Corporate Wellness. Sim. E essa Corporate Wellness, ela nasceu para atender o mercado corporativo, o mercado de programas de saúde corporativos. E aí, em certo momento, no início, o programa nosso era 100% presencial. Claro que a gente percebeu que presencialmente não ia dar para atender empresas muito grandes, porque treinamentos presenciais de longa duração, né, demanda muito tempo, uma entrega muito complexa. Então a gente começou a ir para o digital. Nós fizemos o nosso programa digital para as empresas e a gente percebeu que o resultado, os participantes do nosso programa, os resultados que eles tinham, dentre os maiores resultados que a gente tinha, era transformar sedentários em pessoas fisicamente ativas e aquelas pessoas que já começavam o nosso programa e já eram fisicamente ativas, elas passavam a ter mais disciplina e ter mais intensidade, mais foco na sua atividade física. Eles, né, aumentavam o tempo e a dedicação na atividade física. Esse era um dos grandes resultados. E a gente começou a vir para o mercado fitness e falou, cara, nós somos do mercado fitness, né? E qual que é o maior desafio do mercado fitness até hoje? Até hoje ainda é retenção de clientes, é evasão e retenção. Todas as academias perdem muitos alunos todos os meses. Mas assim, são muitos. São incontáveis, tá? É muita gente, muita. Se todas as academias perdessem, de uma hora para outra, diminuíssem em metade a sua evasão, evasão significa o quê? Nesse mês, se eu tenho 40 pessoas que estão com o plano vencendo, tem que renovar, seja trimestral, semestral ou ainda mensal, quantos deles renovam e continuam na academia e quantos simplesmente desistem e falam não vou mais? A quantidade é enorme, tá? Em média, as academias no Brasil, né, depois de um ano, se ela não tivesse evasão, ela teria o dobro de alunos do que ela tem no fim do ano. É o dobro. E isso é coisa demais. Para um negócio, isso é gigante. Então, quer dizer, se uma academia chegou no final do ano, ela tem 500 clientes ativos, se ela não tivesse perdido nenhum, ela teria 1.000. Então, ela deve ter perdido 500 clientes, basicamente. Nossa, muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E o nosso programa é um programa, assim, é um programa de saúde que ensina as pessoas a serem saudáveis, ao mesmo tempo que ensina a importância de ser saudável. E esse é um grande diferencial de todos os programas que tinham por aí. Quando a gente fez essa empresa, eu e meu sócio, lá atrás, em 2014, né, que ele era o gestor e eu só contribuía, esse era o nosso desafio. O nosso desafio era assim, nós vamos fazer um programa de saúde diferente de tudo que existe. Não é para ser mais um. Nós vamos fazer uma coisa diferente e que muda o hábito das pessoas. É para transformar hábito de verdade.
Então, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, a consciência, a pessoa tem que entender de forma profunda por que ela precisa mudar os hábitos dela. E a outra que é a orientação e a competência. A gente tem que ensinar a pessoa e acompanhar essa pessoa, mostrar para ela como é que faz durante algum tempo. O que a gente costuma dizer é que dicas de saúde não funcionam. Dica de saúde todo mundo dá. Você vai para academia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É tanta dica. E tem um pouco agora disso, daquilo que eu falei do personal trainer. Se você escuta muita coisa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É tanta gente falando, muita coisa diferente e sem a ordem certa, né? Eu faço isso primeiro ou aquilo, mas eu tomo, não tomo, eu estou treinando, não estou treinando. Isso aí faz uma confusão na cabeça das pessoas e ninguém muda hábito por causa disso. Ninguém muda hábito à base de dicas de saúde. Então a gente fez uma coisa que é uma metodologia. Primeira coisa é essa. Esse é o ponto-chave. É uma metodologia. O que significa metodologia? A gente ensina aquilo que realmente é relevante e, segundo, ensina na ordem certa. Então, primeiro você tem que aprender isso aqui, depois isso. É que nem uma criança. Não adianta querer fazer a criança correr antes de caminhar, tá certo? Você tem que caminhar, depois correr, depois saltar e etc e tal. Então, a gente tem uma metodologia, a gente criou e essa metodologia foi muito bem sucedida. Os programas presenciais que a gente fez nas empresas, assim, acho que eu cheguei a comentar isso para você uma vez, mas qualquer cliente que a gente tenha, quando eu falo com eles, posso te dar como referência, né? Todos os donos de empresa que nos contrataram falam a mesma coisa. Fala, pode dar meu nome e meu celular, pode pedir para ligar para mim que assim, eu vou dizer exatamente a qualidade, o valor do que vocês fazem. E os participantes, colaboradores também. Então, nesse momento aí que a gente fez um programa digital, nós estamos, cara, a gente está na hora de... Esse resolve o problema da academia. Esse nosso programa, se o gestor souber usar, ele vai usar e vai diminuir muito a evasão dele. Não vou falar para o cara dar promessas, ganhe não sei quanto, diminui sua evasão 0. Mas é assim, eu não conheço, eu estou no meio fitness agora, vai fazer 38 anos, tá certo? Eu entrei em 84. Então, eu não conheço nenhum programa de retenção de alunos capaz de fazer o que a gente faz. Então, o Goldin é um produto que foi... ele nasceu de um outro programa, do programa Saúde Plena, que era corporativo, mas ele foi desenhado hoje, ele é feito através de um aplicativo, mas ele está todo desenhado, né? O porquê que é aquele vídeo, naquele momento, como é que ele é feito, para isso. Na verdade, o que é o Goldin? Ele é mais do que um programa de saúde. Para o dono da academia, ele é um programa de retenção de clientes. Por quê? Porque ele é um programa para o aluno, para o usuário, ele é um programa de resultado. Se o aluno fizer, se qualquer pessoa, tá? Independente de estar numa academia, estar numa empresa ou estar em casa, se fizer o nosso programa, ele vai emagrecer, ele vai começar a fazer mais atividade física, ele vai entender por que deve ser saudável e assim, e vai melhorar muito. Então, se ele já está numa academia, os resultados que ele busca na academia vão vir mais intensos, né? Com mais intensidade, vão ser melhores ainda e mais rápidos, né? Com mais consistência e para sempre. Então, o recado principal do Goldin é um programa de saúde que, sim, ele ensina muito sobre alimentação, ensina sobre sono, ensina sobre meditação, fala sobre meditação, tem algumas aulas, uns podcasts que a gente faz de meditação, que é um extra, é um plus. Mas o básico dele é o da nossa área, é mostrar para as pessoas como é importante fazer atividade física frequente e para sempre, pro resto da vida. Tem que fazer. Assim. E a gente sabe que tem que fazer. Assim, não é da boca para fora, sabe? Eu faço, meu sócio faz, as pessoas com quem a gente convive, a gente consegue influenciar e elas fazem também. Já aconteceu... Na primeira vez que aconteceu, eu fiquei assustado assim, mas depois aconteceram algumas outras vezes que eu falei, tô vendo que isso também ajuda, né? Uma vez eu fui numa empresa, quando a gente vai fazer o programa, a gente sempre junta os funcionários da empresa, os colaboradores, o dono da empresa junta, porque não pode ser uma coisa obrigatória. Então a gente faz uma primeira apresentação para ver quem quer participar do programa, né? E aí a primeira vez que aconteceu foi engraçado. A gente estava numa empresa e tinha umas 30, 40 pessoas ali.
meu sócio falando, não sei o quê, a gente falando, pô, por que o programa é bom, qual é a vantagem, quais são os resultados. E aí tinha um cara que era mais ou menos da minha idade, faz uns 5 anos isso, mais ou menos, tinha 50 e pouquinhos. Aí ele levantou a mão assim e falou, quantos anos você tem? Aí eu falei a minha idade, né? Ele tinha uma idade... Então, você faz essas coisas que você fala para os outros fazer? Eu falo, claro que eu faço, né? Ele falou, não, então eu quero ficar assim que nem você tá, então eu tô dentro. Mas é, Se né? é assim, entendeu? Assim, tem que ter uma consistência, eu acho, tá? E na cabeça das pessoas, ainda que de forma inconsciente, elas esperam isso. Elas esperam que aquilo que você vende, você faça, tá certo? E que se você diz que tem certos benefícios, que você também seja, que você mostre que esses benefícios são reais. Eu acho que em qualquer profissão isso, tá Sim. certo? Qualquer profissão. Você viver, né? O que você vai. O exemplo mais claro é dentista, né? Você não vai tratar os seus dentes com um cara que tem um dente podre ou sujo ou com tártaro, entendeu? Você olha pro cara e fala, cara, não. E dá para dar outros vários exemplos, mas isso é importante. Então, o Goldin hoje é o nosso principal produto, é um produto para as academias. A gente está... Na época que a gente ia lançar o Goldin, veio a pandemia, as academias fecharam, né? E, queira ou não, existe um investimento, ainda que baixo, mas nenhuma academia investiu naquela época. Fizemos um lançamento inicial há 1 ano e meio, mais ou menos, em parceria com uma empresa também no meio fitness. Deu super certo. A gente conquistou a quantidade de clientes que a gente queria, porque ainda era o que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável, né? Vamos fechar as vendas nessa quantidade de clientes, porque a gente tem que ver se o produto realmente... Uma coisa assim, funciona para o usuário que fizer? Funciona. Mas será que os usuários vão fazer? Será que o dono da academia, o gestor, ele vai saber lidar com isso para os usuários fazerem, eles terem resultado? Então é uma cadeia tão grande que a gente queria ver como é que era. A gente vendeu, tivemos alguns clientes, com uma grande parte deles não deu certo, por alguns motivos de gestão. É o que eu costumo falar assim, o que é o Goldin hoje, né? Ele é um excelente produto. O que eu e meu sócio ainda não achamos é o formato ideal para ele ser um excelente negócio. Então, como negócio, ele não se provou ainda. Mas como produto, assim, depoimento de quem fez o programa, vários, e todo mundo que vai e faz até o final só tem elogios, sabe? Os resultados são impressionantes. Nossa, Fê, eu adorei isso que você falou. A gente tem excelente produto, mas a gente ainda tá entendendo como ser um excelente negócio. São duas coisas diferentes. Nossa, é assim que eu me sinto no Movie-Flow, eu tô nesse momento, né? Que até fui buscar a sua orientação disso, né? Como tornar um excelente negócio, que o produto é bom, que funciona, que dá resultado e tem depoimento e as pessoas querem. Legal, mas aí como fazer isso ser consistente, né? E na área da saúde isso é um grande desafio, porque como fazer isso realmente se tornar um negócio, né? E esse é um desafio que para o personal trainer é a mesma coisa. Esse é o pensamento que o personal trainer tem que... Sabe, às vezes o cara fala, pô, mas eu sou bom, mas eu sei, mas o meu cliente me elogia. Assim, o personal trainer precisa ter isso na cabeça. Tá bom, você tem o seu serviço, você pode ter um excelente serviço. Mas e agora? O que você precisa aprender para transformar isso num negócio? Para ter muitos clientes, para ter, entendeu? Para ter sucesso, para poder cobrar mais de cada cliente. Tem uma frase que é assim, tudo que você usou para te trazer até aqui não serve para te levar até lá. Perfeito. Entendeu? Então, assim, para você ter um excelente serviço de personal trainer, um excelente serviço de professor de ginástica, você teve algumas habilidades, alguns conhecimentos que te trouxeram até aqui. Mas para isso, para você ter muitos alunos e poder cobrar mais, é outra coisa. É uma visão mais empresarial e mais de negócio mesmo. E tem que ter. Total. E aí, quando eu tinha o meu estúdio, né, físico, eu consegui fazer virar um negócio. Eu entendi isso. Aí agora eu tô no outro momento. Teve um momento ali do começo do Movie-Flow que, assim, eu consegui enxergar algo, mas era muito amador, né? E era como tinha que ser. Foi o jeito que eu consegui sair do marco zero para poder começar, né? Mas hoje tá, e agora vamos, né, tornar isso um negócio
que seja lucrativo, porque a gente fica, às vezes, muitas vezes, quando você fala, é que você já tem essa visão de empresário bem antes, então você já viu isso desde o começo. Mas por um tempo ali no começo, eu não pensava muito nisso, no negócio, em sustentabilidade, em ter lucro, mas não é o lucro que é pra mim, Fernanda. Eu demorei pra separar CPF de CNPJ, levou um tempo, que é uma coisa muito comum na nossa área, né? É o mais comum. É o mais muito comum. comum, E eu já fiz isso sim. Então, pô, agora tem que ser sólido, porque você tá pensando no longo prazo. E a gente, na área da saúde, a gente pensa só no curto prazo. O dinheiro agora é pra comprar o carro. Agora o dinheiro é pra comprar a casa. Agora o dinheiro é pra não sei o que lá. Agora o dinheiro é pra não sei o que lá. Não, não é sobre isso. Quando você pensa em negócio, não é sobre o seu CPF. É sobre o longo prazo para ter sustentabilidade e você realmente contribuir, né, com aquilo que você faz, virar uma coisa maior, né? E isso, às vezes, inclui você, às vezes, mudar o que você faz, o seu padrão de vida, acreditando nesse projeto e trabalhando para que ele seja de longo prazo e não só no curto prazo, que dá aquelas mini sensações de satisfação, que é legal, mas a longo prazo daí não funciona, não. Tem que ser consistente, né? Tem que ser. Mas é difícil, principalmente né, que é uma coisa digital, ele é através de um aplicativo. Então, assim, outra coisa do Goldin, né, é que ele é um excelente produto, mas ele tem uma particularidade que é a maior vantagem e, ao mesmo tempo, a maior desvantagem, que ele é muito diferente do que tem por aí. Quando eu falei em aplicativo, provavelmente alguém já começou a pensar em aplicativos de fitness. Vai ter aula online, vai ter dicas de nutrição, vai ter agenda para fazer aula. Não tem nada disso, assim, zero. O Goldin não é nada do que existe por aí. Ele é totalmente diferente, né? E ninguém tem aquilo que a gente tem. O nosso negócio é um programa de educação. A gente realmente ensina as pessoas a serem saudáveis. Como é que elas têm que fazer para ser saudável na vida? E ninguém faz isso, né? Pelo menos por enquanto, tá? Qualquer hora aparece, lógico, vai aparecer. Ou existe, mas eu não sei. A gente já procurou bastante, nós não encontramos ainda nada parecido. Então, essa coisa de ser muito diferente, para muita gente, muitas vezes, em muitas oportunidades, é uma coisa boa. Porque inovação é uma palavra que as pessoas buscam, né? É diferente, é legal. Por outro lado, é difícil explicar. E quando é muito difícil explicar e a pessoa tem dificuldade de entender, ela desiste mais rápido. Então é mais difícil vender, por isso que é difícil transformar como um negócio. Não é fácil vender o Goldin. Depois que a pessoa... E todo mundo, se você pegar o depoimento das pessoas que fizeram o programa, elas começaram, mas são pessoas disciplinadas, porque elas falam assim... Beleza, eu acho que é isso aqui, eu vou fazer. E lá no fim elas falam, cara, não era o que eu imaginava. Era outra coisa. Ele fez porque ele se propôs a fazer e pronto. Não porque ele achou que era aquilo. Ele falou, eu vou fazer. E quando chega, fala, cara, é muito melhor do que eu imaginava. Mas as pessoas só sabem que é muito melhor depois que fizeram. Então, elas não deram a chance de fazer, entendeu? Então, assim, é uma vantagem e uma desvantagem. Quando o negócio pegar um certo impulso e começar a funcionar com um bom negócio, o que a gente espera que é o normal? Que a coisa aí dá uma explodida. Em algum momento, aí o crescimento tende a ser exponencial. Mas o começo é bem mais complicado. E se você for parar a pensar, se você lançou há um ano, por mais que você já tenha essa empresa há muito tempo, mas esse produto tem 1 ano e meio, né? Que você fez um grande lançamento. 1 ano e meio, mas depois que a gente fez esse lançamento controlado com alguns clientes, a gente viu que tinha que melhorar muitas coisas, entendeu? Então, nós paramos outra vez a venda para tentar acertar com esses clientes e agora nós estamos fazendo um relançamento. Então, se for pensar, uma empresa relativamente... O produto é muito novo, né? Bem novo. Então, ainda é um bebê, mesmo perto da experiência que vocês têm, né? Então, também acredito que uma lição que fica é o da paciência, né? Nossa. Também. Tem que ter, né? Tem que ter. Que é uma coisa que resiliência, as pessoas... paciência, Total. perseverança. Tem algumas palavras aí que são interessantes e que elas se confundem muitas vezes umas com as outras, mas é fundamental. A paciência é fundamental. Essa coisa de querer tudo resultado de curto prazo não dá. Que, aliás, é uma coisa das que a gente se compromete, né? Por exemplo, a gente recebeu um feedback uma vez sobre o Goldin, né?
um dono de uma academia fala, tem uma aluna aqui que deu um feedback, é que ela acha que o programa é muito lento. Eu falei, eu entendo, né? Hoje as pessoas querem resultado muito rápido, né? Mas como é que faz para mudar hábito muito rápido, para ter resultado de atividade física muito rápido, para ter, assim, não E sabe? sustentável, né? E sustentável, exatamente. Então dá para você emagrecer em um mês 10 quilos, 12 quilos e no segundo mês, mas daqui a pouco volta atrás, a gente sabe disso, entendeu? Mas não dá para aprender. O Goldin, ele é feito para ser mais lento mesmo. Então, quando o feedback veio que é muito lento, fala, entendo, mas não dá para agradar todo mundo, né? Esse também é um outro erro, tá? Que não só dos profissionais de personal, das academias, de muitas profissões por aí. Quando a gente tenta fazer uma coisa para agradar todo mundo, se eu levar todos os feedbacks em consideração, não tem negócio, porque tem gente que acha muito lento e tem os que acham que não, é rápido, tem muito conteúdo ao mesmo tempo, devia ser mais espaçado. Fala, então, como é que eu vou agradar os dois ao mesmo tempo, né? Então não dá. O produto ele está muito bem ajustado para um certo tipo de cliente. A gente sabe quem é o cliente. Quando a gente vende esse produto para o dono da academia, que é ele que vai distribuir para os alunos, a gente orienta o dono da academia, olha, quem são os seus alunos que são potenciais clientes do Goldin? São esses, assim, com essas características, tal, tal e tal, tá? E felizmente ele foi montado para ter a característica da maioria dos alunos que, quando entram numa academia, ficam pouco tempo. Esses são os nossos clientes. E é por isso que a gente bate nessa tecla de retenção. Porque exatamente os caras que desistem mais rápido são essas pessoas que precisam fazer o Goldin. Se eles fizerem o nosso programa, eles vão ficar mais tempo e talvez assim, muito mais tempo. Não vão sair depois de 2, 3 meses. Vão ficar bastante tempo a mais, sabe? Então, você não precisa vender o Goldin para os marombeiros, para os caras que já treinam, para aqueles caras que estão há 5 anos na academia e já sabem o que Já faz. faz parte da vida, né? Eles não precisam, essas pessoas não são foco. O foco é o aluno novo, o aluno que está chegando, o aluno que tem muita dúvida, o aluno que precisa de orientação, precisa de alguém, sabe? Precisa de um acompanhamento mais Precisa de próximo. mais Gente que nunca fez respaldo, academia, né? e para ver outras informações, que não é só ir lá e treinar e não sabe o que está acontecendo, ou seja, recebe outro tipo de informação e elas ficam mais conscientes do porquê continuar e não desistir. Então é isso, precisa. A gente tá muito bem posicionado, faltam algumas coisas aí de marketing, na nossa comunicação, faltam detalhes importantes aí na venda para transformar num bom negócio, mas a gente tem duas vendas, né? Tem a nossa venda para o dono da academia, mas a gente tem que preparar e ajudar o máximo possível o dono da academia a vender para o aluno dele. Sim. Então, essa venda também não dá para esperar que o gestor da academia faça sozinho. A gente orienta. Já tem vários vídeos, material para usar na hora da venda. A gente já tem uma gama de materiais de apoio de marketing bastante grande. Mas, assim, não para. Precisa mais. E vira e mexe, aquela coisa de escutar, né? Eu falo com os clientes pessoalmente. Então, que tal fazer assim? Assim como? O que você ia fazer? Legal? Pô, legal. Eu já fiz vários materiais porque os clientes me pediram, sabe? Então, assim, não dá para... tem 30 anos de academia, sei tudo. O mercado muda, a gente tem que ouvir sempre as pessoas se adaptar ao momento atual, né? Claro, muda. E tem diferença. Uma academia aqui, outra ali. A visão do gestor, né? Mais experiente, menos experiente. O cara sente falta. Então tem material de marketing que eu uso. O cara me sugere, eu faço, eu dou para ele e fala, cara, é isso que eu precisava. E o mesmo material, o outro, fala assim, legal. Aí depois inverte. No outro é o contrário. Não, isso aqui é mais legal. Entendeu? Então, tem de tudo, né? Mas a gente precisa cuidar desses dois momentos aí. Sim. Então, a gente tem feito isso. Eu e meu sócio, nós temos feito isso bastante. Nós estamos bem atentos na coisa. Acho que o Goldin agora, a partir dessa IRSA 2022, nós vamos, né, a gente tem um stand lá. Então, nós vamos mostrar já de uma forma mais palhafatosa. Aliás, o nosso stand é bem chamativo. Eu vou lá ver. Não vai dar para passar sem olhar para ele. Eu vou lá com toda certeza nessa IRSA ver esse stand. Nós vamos tentar uma divulgação mais
mais forte a partir de agora. Já estamos contratando mais uma pessoa. Então, faz muito tempo que não tem gente trabalhando com a gente, faz um ano já, um ano e pouco. Então, essa pessoa, para fazer toda a parte burocrática, porque queira ou não, eu estou perdendo meu tempo também, usando uma parte do meu tempo com questões financeiras, com questões de organização da empresa. Que pode ser delegado, né? Pode ser delegado para quem... Estou contratando uma pessoa que vai fazer melhor que eu, mais rápido, mais preciso, e vai me liberar muito tempo para fazer outra coisa que é o que eu sei fazer, entendeu? Então, isso aí também é importante. Então, assim, estamos bastante confiantes. Acho que agora a gente achou o caminho. Nós vamos isso aí. começar a crescer. Eu não tenho dúvida disso. E que você falou, tem outros negócios que eu estou fazendo. Eu estou com uma parceria com a MetaLife, né? A gente está fazendo um trabalho lá específico. Então, mas são outras coisas, né? Com a MetaLife também é um trabalho importante, mas eles sabem que é um trabalho temporário. A gente tem um trabalho temporário, né? Que o meu foco aí é o Goldin realmente, né? Que é uma parte da Corporate Wellness, mas dentro da Corporate Wellness, o meu foco é o Goldin. Hoje ele é o produto que tá aí, que precisa mais atenção, que vai ter mais atenção e que eu acho que tem um baita futuro pela frente. Com certeza, com certeza. Mas ó, eu acho que você deveria colocar aí no seu escopo de também mentorar pessoas dessa área, viu? Sim, teria também uma clientela que também vai talvez tirar um pouco do foco, né, de algumas coisas que você tem prioridade, mas é mais uma coisa aí que vou te falar. Muita gente tava precisando de um Fernando Reco aí pra dar uma orientada. O meu irmão mais velho, ele me fala isso. Faz uns meses já que ele fala, cara, você viu, precisa irmão? você precisa fazer isso. Eu falo, não sei, cara, não sei. Ele chama Cláudio, né? Fala, não sei, vamos ver ainda. Mas eu gosto do meu negócio aí, do meu produto, do meu sócio, da nossa empresa. Vamos ver, acho que não sobra tempo. De repente, talvez, né? Daqui a pouco, quando começar a ficar mais né, afiado, ali vai ter uma brecha ali. Não vou dizer não farei, tá? Não farei. Porque não posso negar, também é uma coisa que eu gosto, sabe? Também é uma coisa que eu gosto. É um trabalho que eu gosto. Mas vamos ver. Tem que chegar a hora certa. Sim, sim. Vai chegar. Vai chegar. Vou ficar ali cutucando. E aí? E a sua mentoria? Pode deixar. Por enquanto, só para os amigos, assim. E aí eu vou aproveitando por enquanto, né? Mas você tem muito, muito, assim, o olhar de mentor, sabe? De dar uma orientação. Depois daquele dia que a gente conversou, já fez assim, bum, né? E aí, agora eu vou ter um tempo para dar uma aterrissada, que eu vou tirar férias, aí eu vou aterrissar e voltar realmente pronta para as mudanças. Legal. Que agora a cabeça ferveu, né? Quando você conversa com alguém que nem o Fernando e outras pessoas também que eu converso, que eu busco orientação para poder realmente chegar onde eu quero, né? Que esse é o papel do mentor. O mentor dá ali uma direção, faz você pensar, refletir, você faz muito isso. Toda vez que eu converso com você, daqui já vou sair refletindo de várias outras coisas. Que bom. Acabei de ganhar outra mentoria, gente. E vocês também aí. Você curtiu o papo, Fê? Lógico, sem dúvida, né? Falamos de tudo, hein? Falamos bastante. Daria pra falar mais. Daria pra ficar mais 2 horas aqui, se deixasse. Daria. Mas vamos deixar o pessoal com um gostinho de quero mais pra você vir mais vezes. Talvez uma oportunidade um pouco mais pra frente com algum outro tema um pouco mais específico. Sim, essa é a ideia. Coisa, né? Eu trago as pessoas no primeiro momento para contar um pouco da jornada delas, a história delas, e aí depois eu quero trazer assuntos mais temáticos mesmo, para ir abordar direto de um assunto. Você quer saber a história? Tá lá, tem já a gravação. Porque é importante as pessoas saberem o contexto, né? Do porquê que a pessoa... Ela é especialista naquilo, né? É uma coisa que eu curto muito, de estudar a pessoa, o mindset da pessoa. Por que a pessoa tá falando isso? Não é só pela capacidade técnica dela, tem outras coisas por trás, né? Nunca que eu ia imaginar toda essa sua trajetória, da timidez, de você ter virado a chave e ter ido atrás para treinar, e, enfim. É uma puta bagagem que faz você ser quem você é hoje, né? E que é importante da gente contar. Porque talvez muita gente, quando vê alguém que tem a sua comunicação e toda a experiência que você tem, talvez pense só tem a figura de você agora. Mas, poxa, olha o quanto de coisa passou até chegar aqui, né? Então, isso que é bacana, né? Que no podcast dá tempo de contar toda essa história. Também tem uma vantagem e uma desvantagem. Ao mesmo tempo que as pessoas falam, nossa, tem bastante experiência, né?
mas tem bastante idade também, né? Então... Ai, para, mas isso é bom. A gente tem que valorizar justamente isso. Tem que ter alguma coisa boa, né? Poxa, mas isso é maravilhoso. Maravilhoso. Passa mais confiança pra gente que, né, tá na jornada, que quer ter a visão de quem tá mais à frente da gente. A gente tem mais é que aproveitar vocês e que você venha mais pra comunicação pra falar mais com esse pessoal da educação física, dos negócios, do fitness. Você tem muito a ensinar. Hoje a gente tem uma palavra-chave, eu e meu sócio, sempre tivemos, né? Desde que a gente fez essa empresa. E a palavra-chave pro Goldin é a mesma, que é resultado, tá? A gente realmente não quer fazer nada por fazer, nada para mostrar que a gente sabe. Não. Meu sócio é um cara que, conhecimento científico que ele tem de nutrição, atividade física, assim, é muito maior do que o meu. Eu conheço bastante, bem mais do que acima da média, mas o que ele conhece é uma coisa impressionante, sabe? Mas esse não é o nosso foco, não é mostrar o quanto a gente sabe. A gente quer levar as pessoas a terem resultado. E 2, né? O resultado do treinamento, o resultado de uma vida saudável para as pessoas e o resultado, né, para as empresas e para as academias. Com o que pessoas saudáveis, né, fazem dentro das empresas, que, né, têm uma produtividade muito melhor. E o que alunos que têm resultados realmente ficam satisfeitos e geram de resultado para as academias, tá? Então, resultado hoje é o que a gente estuda. A gente estuda, assim, como melhorar o resultado. Então, como melhorar o engajamento da pessoa. Para quê? Para ela fazer mais, para ela seguir as orientações e para ela ter mais resultado. E eu acho que as pessoas precisam se preocupar mais com isso, né? Quando a gente fala do personal trainer, também é isso. Ou seja, você tem que aprender um pouco mais de negócio. Para quê? Para melhorar o seu resultado. Se você já é um bom personal e já gera bons resultados para 3 alunos, para 4, para 6, para 8, não importa. Faz isso para 16, para 20, para 30. Vai melhorar também os seus resultados, entendeu? Então, dá resultado para mais gente e para você também, né? E quando você fala a palavra lucro, às vezes a gente tem um pouco receio de falar lucro, mas assim, não tem. A gente tem que ter lucro. A gente vive disso. Lucro é uma das coisas que... Lá naquele treinamento que eu fiz da Metanoia, assim, tinha 3 frases que eram marcantes, tá? Nada substitui o lucro. Nada substitui a satisfação do cliente e nada substitui a satisfação do colaborador que trabalha na empresa. Então, não é que um é mais importante para os outros. Os 3 juntos, os 3 são insubstituíveis. Você tem que ter as 3 coisas. Qualquer uma delas que faltar, não é ter lucro com um cliente insatisfeito ou com um colaborador odiando a empresa, odiando trabalhar lá. Assim, ou não ter lucro e todo mundo gostar de trabalhar na empresa, mas na empresa não tem lucro e daqui a pouco vai à falência e todo mundo perde emprego. Entendeu? Então, tem isso. As 3 coisas são super importantes, tem que andar junto. A gente não pode ter vergonha de falar nisso. Exato. E o personal trainer, o professor, o dono de academia, tem que pensar assim também. Não, é importante, claro, vou gerar resultado, quero ser, né, recompensado por isso. Uma das recompensas é, primeiro, a satisfação do propósito e segundo, o lucro, né? Tem que ter as 2 coisas. Com certeza. E espero que você tenha bastante na sua empresa também, porque ela vai crescer, você vai ter mais gente com você vai ter mais alunos, né, beneficiados porque você está vendendo saúde, está vendendo uma coisa que é boa para todo mundo. Quanto mais você crescer, mais gente vai ter benefício, né? Sim, com certeza. É isso. Com certeza. Eu estou torcendo e vou fazer o que tiver ao meu alcance para te ajudar. Obrigada, Fê. Ai, gente, obrigada. Obrigada de coração. Imagina. Mesmo. Fiquei muito feliz de te receber, poder apresentar você para mais gente, né? Quem ainda não te conhece, você poder trazer essa inspiração, essa experiência. Espero que seja o primeiro de muitos podcasts, né? Que a gente vai fazer, né? Quem sabe também depois você pode ter o seu podcast. Né? Talvez. Mas obrigada. Então, Imagina. Também conta comigo que eu estiver aqui para te servir, do mesmo jeito que você se dispõe a mim, é recíproco. Então, conta comigo. Pode deixar. Essa trajetória. Obrigada. Tá bom, obrigado você por ter me convidado, Fê. Obrigada. Valeu. Gente, esse foi mais um Fê Flow Podcast com histórias inspiradoras. Então, depois tem que assistir de novo. Você que veio até aqui, você é um guerreiro, você é uma guerreira, porque você realmente dedicou o seu tempo para poder aprender
Então, teve insights aí poderosos. Compartilha essa história com alguém. Se inscreve no canal, né? Claro, né? Para depois você acompanhar, ativar as notificações para saber do próximo episódio, né? A gente sempre recebe pessoas que são inspiradoras, que vão compartilhar a história delas para poder ensinar algo para você. Então, aproveita e se inscreve. E só para eu lembrar aqui, um recado, plataforma MoveFlow 1% todo dia para você que quer praticar o MoveFlow aí na sua casa. A gente tem um cupom de desconto para você. Entra lá no site moveflow.com.br, usa lá no site do MoveFlow 1% o código FEFLOW e você vai ter um desconto e lá dentro você encontra um outro cupom para poder comprar a bolinha também com um valor mais legal. Combinado? Nos vemos no próximo episódio e até mais.